Eu desenhava no chão os super-heróis, eu desenhava nas paredes da casa os super-heróis, eu desenhava no caderno, na hora da aula, como toda criança faz, né, cara? Só que eu desenhava o tempo todo. A gente olha para o Aleijadinho, mas aqui a gente olha, pô, olha só o que é o barroco que esse cara construiu, que ele ajudou a construir, mas a gente não quer aquele modo de vida ali. Esse resgate aí pelos nossos griots, pelos nossos artistas, é uma coisa que é nova, relativamente nova, aí de uns 20 anos pra cá, né? Assim como é desvelada também a história dos lanceiros negros, né? Fala pessoal, chegando hoje aqui para conversar sobre mais um dos artistas da cidade de Pelotas. Pelotas que tem vários escritores, tem cartunistas, tem muita arte sendo produzida e é pouco conhecida para fora da cidade. Então hoje a gente tem o prazer de receber o Jonas, que é quadrinista, não sei se posso te apresentar assim, cartunista, artista visual. Isso aí, ilustrador, artista visual, isso aí. E o Jonas Fernando vai falar um pouquinho para nós, o nome completo é Jonas Fernando Martins Santos. Isso. Estou com a revistinha aqui, que foi a última que eu adquiri, o Espírito Livre, Dias Rubros, a gente vai falar um pouco também. Mas antes, Jonas, como eu faço com todo mundo, estava te comentando antes de a gente começar a gravar, pedi para te apresentar, dizer quais são as tuas principais referências, como é que começou o teu contato com a arte, né? O teu amor aí pelas artes visuais, pela escrita, pelo desenho, porque tu também és um cara que, além de construir a arte visual, tu pesquisa bastante para a construção das histórias, né? Então, bem-vindo aqui no Sujeito Literário, prazer te ter aqui. Obrigado aí por me convidar, saudações a todos aí que nos assistem. Eu sou Jonas Fernando e assim, eu venho de uma família de artistas, né, cara? A minha avó materna cantava no rádio, o meu pai fazia trabalhos com alto relevo, era um bom artesão, construtor de instrumentos aqui na cidade e se aventurava também nas artes visuais, num tempo em que se vivia a ressaca de militarismo, então acabou caindo no esquecimento, né, cara? Esse resgate aí pelos nossos griots, pelos nossos artistas, é uma coisa que é nova, relativamente nova, aí de uns 20 anos pra cá, né? Assim como é desvelada também a história dos lanceiros negros, né? Que a gente começa a aprofundar, a pesquisar e a ver, né, efetivamente. E eu, profissionalmente, eu comecei o meu trabalho ali por 90, 91 profissionalmente, né? Em Porto Alegre, quando eu comecei a chegar em Porto Alegre e me articular com uma rapaziada que trabalhava ali na Praça da Alfândega, e aí comecei a fazer amizade com eles, né? No final de semana a gente fazia alguns zines, mas especificamente para vender o trabalho, eu deixava os meus desenhos lá, não era nem em reproduções, fotocópias, eram os originais mesmo, ficavam ali com os guris, eles vendiam, comercializavam, às vezes eu recebia, às vezes não recebia, mas estava vendendo, né? Esse dinheiro demorava para vir para minha mão, mas ele vinha, porque eu trabalhava também em outras frentes, eu era porteiro lá em Porto Alegre, mas esse dinheiro vinha para minha mão. Então profissionalmente é isso, né? Mas bem antes disso, né, o meu primeiro trabalho eu considero como o primeiro trabalho, um amigo dos meus irmãos mais velhos, o Venâncio, de quando ele estava servindo o exército, ele me pediu para fazer um desenho para ele, né? E aí eu fiz o desenho, se tratava de um diabo segurando uma arma, que era da companhia Adsumos, daqui de Pelotas, do exército daqui de Pelotas, companhia Diabo Verde. E eu nem sabia que era para esse fim, né? Só sabia que ele queria essa arte. Eu fiz, né? E depois os meus irmãos pegaram e falaram para ele, né? Não, mas tu tem que dar alguma coisa pro guri, assim. Então já fica estabelecido lá atrás essa coisa do profissionalismo mesmo, dos meus irmãos chegando para ele e dizendo assim, não, o guri vai fazer um trabalho para ti, então tu tem que pagar alguma coisa para ele. Aí me lembro da época que ele me deu uma bola de plástico e uma camiseta de super-herói. Que idade tinha? Eu tinha 9 para 10 anos de idade. E os super-heróis sempre tiveram presentes no meu imaginário, assim, né, cara? Sempre foram muito do que balizou a minha produção artística, assim, né? Aquilo que era força motriz, né? Eu desenhava no chão os super-heróis, eu desenhava nas paredes da casa os super-heróis, desenhava no caderno, na hora da aula,
como toda criança faz, né, cara? Só que eu desenhava o tempo todo. E aí tem isso, a gente morava ali na Coreia, né? No gasômetro, porque o gasômetro era aquilo que ficava, aquela empresa que ficava justaposta, né, de forma justaposta ali na Sorol, que depois virou Vebra, e a Coreia era lá atrás. Né? O gasômetro era uma empresa que fornecia gás encanado para a cidade de Pelotas. Sim, né? mas tu é nascido em Pelotas e aí teve um tempo morando lá em Porto Alegre. Morei em Porto Alegre, morei uns 5, 6 anos entre idas e vindas, idas e voltas, né? Morei uns 5 anos lá. E aí alguns trabalhos lá também vão ser, por exemplo, o Medina, que era da Imperadores do Samba lá, né? Chegar pra mim, eu gostei desses desenhos aqui, gostei disso, gostei daquilo, mas me faz um trabalho assim, 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 eu quero... Né? Aí entrei para ser figurinista, né? E para me inserir em carnaval lá também, sem saber, né? Caí de paraquedas. Né? Então ele me faz umas encomendas de carro alegórico, encomendas de esplendor, e de algumas vestimentas de bateria também. Né? Então aí já comecei a me inserir também nessa outra área que para mim era nova. Né? Sim. E aí depois vou ser figurinista aqui também, né? Na escolinha do Dunas aqui, o Pica-Pau. Vou trabalhar em Barracão, ali na Brilhos do Sol, que é a escolinha do Jesus, no Cruzeiro. Então, começo assim, né, tia? Então vou cada vez mais começar a me aventurar nos quadrinhos. Lá por 94, 95, eu crio o Espírito Livre. Pois é. Crio esse personagem que é o Espírito Livre, que é um personagem ambientado em Pelotas, nascido aqui em Pelotas. Mas vou jogar tudo aquilo que vem da minha família, tudo aquilo que vem daqueles tempos de eu morar lá no gasômetro, morar depois nos Navegantes, toda aquela história de violência que eu vi acontecer pela cidade também, que diretamente ou indiretamente aconteceram com membros da minha família, com pessoas da minha família, que a gente falando de periferia, a gente é tudo, a gente pensa sempre que a gente é tudo uma grande família, né? Sim. A família de sangue da gente, com certeza. A gente conhece, né? Mas o que está fora dessa linha consanguínea também a gente vai considerar, né? Porque às vezes a gente convive mais na rua do que dentro de casa, né? Sim. Depois eu vou mostrar, vou botar as imagens mais ampliadas aí para o pessoal dar uma olhada. Sim. Mas dentro disso que tu tem dito aí, quais são as tuas principais referências assim, nos quadrinhos assim, que te inspirou? Sim, poxa, cara, o que eu gostava muito quando era jovem ali é John Byrne, George Pérez, e aí depois vou cair lá pro quadrinho europeu, mas ainda no quadrinho americano, nos comics, tem os caras que escrevem também, deixa eu ver, mas ainda que desenho, tem Neil Adams, aí dos europeus tem Esteban Maroto, tem Manara. Os principais é difícil de dizer. Sim, de enumerar assim, Manara, Enki Bilal, que é um iugoslavo. Poxa, tem muitos, cara. E tem os nacionais também, que é o Rodolfo Zala, Mozart Couto. Tem esses que são novos, que são jovens também, que é o Rafael Albuquerque, que tem um traço muito legal. Sean Murphy, que é dos comics americanos, Olivier Coipel. De quadrinhos tem muita coisa, né, cara? Muita coisa. E aí tem os artistas também, né? Os artistas que a gente olha para a vida dos caras e começa a contextualizar, né? Pô, o Aleijadinho, né? Francisco Pedro Lisboa, né? O Aleijadinho. A gente olha para o Aleijadinho, mas aqui a gente olha, pô, olha só o que é o barroco que esse cara construiu, que ele ajudou a construir, mas a gente não quer aquele modo de vida ali. A gente olha para aquilo, mas a gente não quer aquilo. Sim. É admirar a estética do trabalho dele, é mergulhar naquilo que ele produziu, mas é bom a gente estar contextualizando aquilo porque a gente volta àquele estilo de sociedade, aquele sistema de sociedade onde o artista é explorado. E não é esse tipo de relação que o artista tem que ter com a sociedade, né, e com o tempo em que vive. Tem muito dinheiro, né, aí dos governos estadual, do governo federal, a gente pode estar captando recursos de fora do país, né, através de convênios, ou diretamente a gente negociando com empresas. Eu tive um papo aqui com o cônsul do Reino Unido, Simon Wood, há uns 5 meses atrás, em novembro do ano passado, novembro ou outubro do ano passado. E por que eu tenho esse papo com ele, né?
Bom, isso foi uma reunião de aproximação para conseguir captar recursos de empresas do Reino Unido para cá, da Irlanda, da Escócia, da Inglaterra, né? E aí a gente ficou sabendo como é que faz isso, como é que se inscreve, como é que entra no portal, né? Que é através do governo do Espírito Santo, né? Das relações do Reino Unido com esse estado, né? Brasileiro, que é o Espírito Santo. Então, consegui fazer contato com eles e daqui a pouco a gente vai estar conversando para aprofundar isso. Mas como é que eu vou entrar nessa live, né, vou ser convidado para essa live? Porque nós, né, eu tenho o Cooperarte, né, eu, a Fátima, que é a minha esposa, que é artista também, que é coordenadora pedagógica do Cooperarte, eu sou coordenador geral, a gente conseguiu uma emenda parlamentar com o deputado Henrique Fontana, do PT, para a gente desenvolver ações aqui, em Pelotas, né, na região sul, em parceria com a FURG. Né, cara? Então é a partir dessa emenda parlamentar, que ainda não foi repassada para a FURG, né, para a gente começar os trabalhos, mas é a partir disso que a gente vai ser convidado para estar naquele outro espaço lá. Então, como é importante a gente que é artista estar organizado, tá com esse diálogo com o poder público, o poder que é institucionalizado, a gente aprendeu o que é a captação de recursos, o que são as leis de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, que muita gente acha nos dias de hoje que a Lei Rouanet é uma coisa, é um órgão do governo que dá dinheiro para os artistas, quando na verdade não é nada disso. Criou essa narrativa, né? Sim, mas na verdade não é nada disso, né? Lei Rouanet, tu tem que estar cadastrado na LIC do teu estado para poder captar recurso, né? Tu tem que ter um produtor cultural muito competente, né, para aprovar os lugares onde tu vai captar recurso. E não é fácil. Não é fácil. Até a prestação de contas depois não é fácil, não é para qualquer um. Então dizer que nossa, os artistas estão vivendo disso. Não. Mentira. Não é assim. E muitos artistas, na verdade, hoje em dia, principalmente, estão sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Porque precisam sobreviver. Exato. E a arte, infelizmente, no nosso país ainda, né, teve momentos melhores, com certeza, mas ainda assim, em relação a outros países aí, tu tá citando alguns, né? Tá muito atrás, né, da valorização do artista gráfico. Nossa. E aqui, uma coisa interessantíssima, porque, né, a maior parte das pessoas pode estar se perguntando, então o Jonas tem um quadrinho que trata de um super-herói pelotense, quer dizer, que é algo assim, para mim, quando recebi o teu livro, foi em 2015, a gente estava conversando por ali, o lançamento foi 2015. O lançamento do Espírito Livre, foi algo assim, fantástico, inédito, porque também o fato de que eu tenho um menino, né, meu filho vai fazer 6 anos agora, e a gente conversa assim, as referências, quem são as referências, situar em Pelotas, eu lendo essa revistinha, até para quem não é de Pelotas, para quem é de outros estados, também poder conhecer um pouco das características, porque tem um trabalho de pesquisa aqui, né, Jonas? Tem um trabalho que ele não vem, tu tens o traço todo que tu constrói ali, mas tem também uma pesquisa, tu conseguiu juntar, eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, a realidade pelotense e foi lá para a Rússia para pensar todo um esquema aqui de combate ao tráfico. Então, como é que funcionou a construção? Eu pensei essa história assim, né? Eu tinha a primeira parte, que era a parte do Gentil, da história do Gentil, que é aquele traficante ali, que é invisível aos olhos da polícia, dos poderes, né? Da polícia civil, da polícia militar, ele é invisível, né? Eu pensei esse cara, eu tinha a história pronta desse cara e tinha a história dos novos russos pronta também, que é uma história dos robôs lá, dos caras que são que são ciborgues, né, também. Então, tinha que colocar outros elementos ali, as cossacos, tá, mas como é que eu faço com as cossacos? Bom, então eu vou ter que pesquisar isso aqui, esse período dos cossacos, como é que é, né? Então eu vou pesquisar a Rússia, como é que se dá a expansão da Rússia, como é que ela anexa territórios, e depois vem até a época da Glasnost, da Perestroika, né? Tem aqui atrás de ti a figura do Lenin, do Mikhail Gorbachev também, tá pegando bem. Tá pegando bem. Tá bem na tua cabeça. Então você pro lado que o pessoal olhar. Então, a Perestroika, Glasnost, aí eu vou fazer uma junção assim de que, poxa, a história das guerras nos fala, né, que sempre os caras tiveram, falando dos novos russos, né, das cossacos, os caras sempre tiveram pesquisando como é que eles fariam para criar o soldado perfeito, um soldado mais forte, mesmo que sobrevivesse estando meio morto, né?
Então eu vou trazer isso, né, que é pesquisa histórica, né? Os caras estavam pensando coquetel de anfetaminas lá na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, eles estavam pensando coquetel de anfetaminas para que tu ficasse em pé, mesmo crivado de balas, de ferimentos, né? Então vou trazer isso para a história em quadrinhos, para essa história em quadrinhos. E o espírito livre é olhar para o Luke Cage, olhar para o Pantera Negra, sabe? Ir para as nossas referências nacionais aqui, quem são esses caras, né? Poxa, são os caras bem sucedidos, é Gilberto Gil, Milton Nascimento, quero caras nesse nível. É o Earth on Fire, quando vem ao Brasil para tocar no Gigantinho, para tocar no Gigantinho, lá no Maracanãzinho. O Earth on Fire vai tocar aqui, e uma das exigências deles é tocar com o Gilberto Gil. Então quando eu vi aquilo, cara, o empresário Roberto Medina, que vai fazer o Rock in Rio depois até. Então, quando eu vi aquilo, uma das exigências do Earth on Fire é tocar com o Gilberto Gil. Nossa, os caras são americanos, são uma das maiores bandas da história da música no mundo, e eles querem tocar com o Gilberto Gil, que é um músico, né? E eu tô vivendo essa época, isso aí foi 82, 83, sabe? Então, essas são referências que eu vou trazer para cá, sabe? Mas o que é histórico também na nossa cidade, sabe? A cidade que alaga, que se transforma numa panela, quando cai qualquer chuvinha, por que isso acontece? Porque os caras fecharam o canal Santa Bárbara ali na frente da Receita Federal, onde é os camelôs, onde corta a Praça dos Enforcados, Cipriano Barcelos. Por isso, né, cara? Então, vou trazer uma situação parecida ali, do espírito livre tirando as pessoas de dentro de casa, isso, ali mesmo, do caico, né? Tirando as pessoas de dentro de casa, aqui num caico, aqui, ó, numa embarcação. E o meu pai fez muito isso conosco. Fez muito isso conosco, meu pai. De se amarrar e puxar a gente em cima de um pedaço de madeira, cara. Sim. Sabe, eu e os meus irmãos mais velhos que eu, né? Então, isso o meu pai fez, né, tchê? E essa situação aqui também acontece ali do lado da rodoviária daqui de Pelotas. Os caras pegaram, construíram a rodoviária, mas levantaram tanto terreno que as partes vizinhas ficaram lá embaixo. Então, mesmo com a construção de diques ali para segurar a água, isso não impede que aconteçam enchentes ali na Vila Farroupilha, né, cara? Então, e vou trazer também aqui dentro essa mortandade de crianças que existe, né? Não só a nível de Pelotas, mas a nível de Brasil. O mapa da violência de 2002 a 2012 nos mostrou que 225 mil jovens negros foram exterminados no país. Então não podia deixar de mostrar isso aqui, né, porque esses números aqui eles são recorrentes no nosso dia a dia. Enquanto, por exemplo, hoje a gente está falando de guerra na Ucrânia, a gente deixa de falar disso. Do mapa da violência que dobrou de 2012 a 2020, dobrou os números, que eram de 225 mil extermínios de jovens negros, dobrou, meu velho. Imagina a hecatombe. Até quem fala bastante disso é o Carlos Moore, cara. Sabe, o Carlos Moore no livrinho Racismo na Sociedade, da editora Nandiala. Claro, fica mais uma sabe? Dica. Nossas guerras diárias, cotidianas, que não vêm a todos. Exato. E o mais interessante é que, bom, lendo aqui o quadrinho do Jonas, o pessoal vai ter um panorama disso, mas tu buscar resgatar situações da tua própria experiência, sim, né, da nossa garoto, vivência diária, né? E trazer isso para dentro de uma realidade que tem um cunho social, político e histórico também, porque isso aí eu achei realmente fantástico. Sim, aqui por exemplo tem as casas aqui, na página 60 tem as casas feitas de latinha de óleo, né, latinha de azeite. Lá na Vila São João, em Rio Grande, muito tem. Aqui em Pelotas também muito teve, no Pestano, no Navegantes 1, Navegantes 2, essas latinhas aqui. E tinham personagens assim também. As mulheres que trabalhavam em casa, né, fazendo programas, né, e por aí vai. Tem situações do Navegantes aqui. Tem, por exemplo, Agrião aqui na Valeta. Quem conhece Agrião vai conhecer. E quem não, para quem não sabe, para quem desconhece, o agrião de Valeta é o agrião dos mais gostosos que tem, e eu muito comi. Né? Aqui já tem uma cena, mais adiante na página 63, onde tem as crianças numa fila aqui para
para serem colocados em celas, já estão algemadas as crianças. Então, um dia eu vinha de uma festa, quando eu tinha 17 anos eu vinha de uma festa, e a gente ainda estava vivendo aqueles rigores de militarismo que eu falei agora há pouco, e a gente não podia estar na rua se fosse menor de idade. Então, a gente voltava da festa do Círculo Operário, né, e a gente passou pela agremiação depois que tinha uma festa black acontecendo, a gente tomou 3 atraques até chegar em casa. Até chegar em casa, sabe? 2 da mesma viatura. Né? E aí, toda vez que a gente tomava um atraque, né, a gente agradecia, muito obrigado, boa noite para vocês. Tal era o medo de a gente chegar vivo em casa, de a gente chegar inteiro em casa. Então, é dessa forma que a gente é tratado no nosso país, pelos poderes institucionais, pela polícia, essa formação que eles recebem também, né, de que a gente é o suspeito padrão, e o suspeito padrão está aqui. Está aqui nessa revista, mas só que ao mesmo tempo, iconologicamente, essa situação vai ser invertida quando mostra o Gentil Damasceno aqui. Gentil Damasceno, que é o cara que vende drogas, né, como quem vendesse ações a descoberto na Bolsa de Valores, né? Então é uma coisa muito, muito interessante, assim. E o que eu faço é quebrar com com essa coisa, com essa questão da iconologia, né, de que o super-herói é aquele cara com o cabelo perfeito, com um queixo quadrado. O Espírito Livre é esse personagem com o rosto perfeito, com o corpo perfeito, mas à medida que a história vai sendo contada, ele vai sendo desfigurado. Sim. Até a gente chegar àquilo, né, de que era o cartaz, de como é que era a descrição do cartaz do negro fujão aqui na região de Pelotas e em todo o país, né? Procura-se, né? Procurado. Né? Nos livros do Agostinho Dallavec, Os Filhos da Escravidão e o Filho de Criação, diz isso assim, né? Procura-se um negro com uma orelha cortada, um olho vazado, manco de uma perna. Então, sabe, esse personagem, ele vai acabar passando por isso também. Ele vai se desconstruindo à medida que a história vai sendo contada. Né? Que não acaba aqui, né? Eu tenho ainda 300 páginas para contar dessa história, e ainda tenho muito mais história para mostrar do personagem, né, cara? E é um personagem que conta a história da minha família, conta a história de muitas famílias pretas das periferias, né? Daqui a pouco um pouco da tua família também, que sofre com agressão, que sofre com estado de corrupção por parte da polícia, ou de corrupção por parte dos poderes institucionalizados, seja do legislativo, do executivo, né? A gente sofre com isso porque a gente não tem uma educação de qualidade, a gente não tem uma política de qualidade, uma cultura de qualidade, a gente não tem as artes no lugar que a gente gostaria de ter, né? Verdade, Jonas. Então agora, para a gente poder falar para o pessoal que está curtindo, que está interessado, 2 coisas na verdade, né? Primeiro, para adquirir o volume 1 do Espírito Livre, a gente pode deixar o teu contato? Claro. Como é que faz? É e-mail? Bom, tem um e-mail que é o exo43@gmail.com, depois você vai botar... Vou deixar na descrição. Tá. É hwesu43@gmail.com, tá? E o Facebook ali... Pode falar direto no time M. Jonas Fernando, Facebook... Eu deixo o linkzinho ali também pro pessoal. E envia-se para qualquer lugar do Brasil. Para qualquer lugar. Não perca a oportunidade de conhecer essa história em quadrinhos aqui, que é uma forma de conhecer a cidade de Pelotas também. Exatamente. E às vezes o pessoal... Isso aí tem que parar também, aquela coisa de... tem que ler um livro de história da cidade de Pelotas. Tem formas e formas de tu ter contato com a história de Pelotas. Absorver a história, né? E aqui é uma ótima experiência. E quem vê isso aí vai estar se identificando com a sua própria cidade, com o seu próprio meio em que vive, né? Assim, a galera que é daqui é indispensável. Que se rolasse nas escolas seria bem interessante. Sim, né? sim. E para a gente poder falar, depois eu vou colocar as imagens também, enquanto o Jonas comentar aqui, para o pessoal ir vendo, mas tu já falasse da continuidade, e tem 2 artistas que estão te ajudando na continuidade do Espírito Livre. É o segundo volume, no caso? É o segundo volume. É que eu já fiz vários outros fanzines do Espírito Livre em formato menor, formato A5, formatinho, né? Formato fanzine mesmo, né? Que eram histórias fechadinhas ali de
25, 24, 30 páginas, né? Porque eram histórias para eventos pontuais mesmo, que a gente saía para tal lugar, tem um fanzine pronto, levava, né? Eu tenho uns 4 ou 5 fanzines só do Espírito Livre. E tem outros títulozinhos meus ainda, né? Tem Contos Urbanos, Rindo para Não Chorar, que o Rindo para Não Chorar é um zine meu que é com situações políticas, caricaturas, cartoons. Eu lembro da época da Faculdade de Comunicação na UCPEL. Você deu uma palestra lá, tu, o Sandro Andrade e o Fabrício. Isso. E inclusive a gente, o pessoal ali, eu mesmo, a gente conseguiu reunir vários desses, e depois esquecemos por lá, cara, ficou lá no... Aquele material. Ficou perdido, assim, perdido. Uma pena, mas eu me lembro assim, da fala do Sandro, eu me lembro da fala do Fabrício, da minha não me lembro muito, mas da Rosina, que veio lá do jornal Boca do Lixo, Boca de Rua, lá de Porto Alegre. Me lembro da situação dos caras, dos gays que foram tirados de dentro do shopping. Isso. Me lembro como se fosse hoje, cara. Isso, nem sei quanto tempo faz, 2005 acho que foi isso. Muito tempo. Eu era cabeludo aí. Muito tempo. Então, isso aqui, ele vai vir com Procultura, daqui de Pelotas. A gente vai conseguir fazer através do Procultura. E assim, né, a gente precisa entrar em editais. Sair daquele discurso fácil que é discurso de artista, né, de que, eu não vou me inscrever porque sempre entre os mesmos. Mas, cara, se vocês não se inscreverem, eu vou entrar porque eu estou sempre me inscrevendo. Né? E eu falava isso, eu pensava isso também lá nos anos 80, mas esse hoje em dia é um discurso que não cabe mais, porque a gente tem que viver do nosso trabalho. Tá? E aí o que eu faço quando vou fazer esse gibi aqui? Eu vou gerar 24 postos de trabalho diretos e indiretos. Para quem vai diagramar, para quem vai fazer oficinas comigo nas periferias, nos bairros. E aí o segundo gibi já do Espírito Livre, que vem com 150 páginas, maior que esse, com capa cartão e papel sulfite, que não vai ser esse papel cochê, papel sulfite, aí já trago outros artistas. Eu aportei o segundo Procultura eu aportei com 25 mil reais dessa vez. Na primeira eu aportei 22 mil reais, agora aportei 25 mil reais em 2016. O que deu de tiragem? A tiragem vai ser 400 exemplares. 400? Tava previsto de 600 exemplares, mas como o papel subiu demais, vai ter que ser 400 exemplares ou um pouquinho menos até. Então, para fazer isso, o que eu faço? Eu pensei, cara, eu quero traços diferentes pro meu personagem. Eu quero o Felipe Povo desenhando, né, que faleceu, uma pena. Eu quero Beethoven desenhando, eu quero os guris daqui que... Beethoven, para quem não sabe, é artista, tatuador. Daqui de Pelotas, que é tatuador, que trabalhou muito tempo com grafite e é da família também, é meu primo, né? Essa família de vocês é só artista. Só tem gente boa, né? Só gente boa. Isso é muito bom. Então, o que eu faço, né? Eu vou trazer o Alessandro Flores também, o Valnir Lessa, que são os únicos que estavam disponíveis, né, para esse projeto, e aí é disso que a gente vai falar agora, que é isso que a gente vai mostrar agora. Isso, já está rolando na tela aí, o pessoal já está vendo um pouco da arte dos teus colegas, são 2 que entraram nesse projeto agora. Mas segundo Procultura comigo. Segundo Procultura, que é a continuidade do Espírito Livre. Exatamente. Mas tu tinha falado que tem aí mais de 300 páginas, quer dizer, é algo para se dar continuidade. Exatamente, porque olha só, quando o Alessandro Flores vai vir para o projeto, ele vem para o projeto. Aí vem junto o Emanuel, que vai fazer a diagramação digital, para tratar as imagens no Photoshop, trabalhar com retícula. Mas o Alessandro, eu passo para ele um pré-roteiro de 12 páginas e ele desenha, né? Ele desenha e vai remodelando as coisas e vai acrescentando no roteiro, né, cara? E isso é muito legal, porque vai botando a cara dele do trabalho, vai botando as experiências dele, que também é um artista preto, periférico, né, que é LGBTQIA+, também, guri, é gay. Então, vai trazer tudo isso, toda essa carga dele pro personagem, né, cara? Então, a moleca dele já é uma moleca que é uma Yansan, né, a deusa das tempestades, do raio. A moleca dele é essa. E o Espírito Livre tem uma cara de bigorna, né, de quem é talhado no ferro mesmo, sabe? E ele vai trazer vários outros elementos, sabe, que eu sequer pensei, sabe? Ele vai melhorar o personagem em vários aspectos, sabe? Então, ele vai trazer, vai emprestar contribuição.
Isso era tudo que eu queria. E são mais elementos que dizem respeito à cidade de Pelotas, até para quem não conhece, né? Exato. Essa cultura, ancestralidade religiosa, Exato. que é algo que eu falei já em outras oportunidades aqui, que Pelotas é uma das cidades mais negras do Rio Grande do Sul. Do estado. E do estado como um todo, assim, a gente ouve falar às vezes, porque... como é que pode, né? Mas o Rio Grande do Sul ainda é um dos estados mais racistas da União. É um dos estados mais racistas, e Pelotas, que é a cidade que mais possui negras e negros nesse estado, também, infelizmente, ainda mantém essa característica, essa herança que é das charqueadas, né? Isso é terrível, né? Mas a gente tem que retomar isso, retomar positivamente, né? Porque antes eu tinha uma ideia totalmente diferente da que eu tenho hoje, né? Que hoje em dia eu penso em tomar o centro histórico lá para fazer os eventos e para trazer as pessoas da periferia e tornar acessível tudo aquilo ali e contar a história pelo nosso ponto de vista, pelo nosso prisma. Certo. Prisma de quem conheceu, de quem construiu a história, né? De quem construiu a cidade, né? de quem catapultou a economia da cidade, a segunda do país, atrás somente da do Rio de Janeiro, né? Em épocas, período saladeril, Pelotas ficava atrás só da do Rio de Janeiro, tanto que cria-se aqui o Banco Pelotense, né? Que é aquele prédio do Banrisul que fica na Andrade Neves com Marechal Floriano. E aí, depois o Banco Pelotense quebra e vai surgir no lugar dele o Banrisul. Então, são essas coisas que a gente vai jogar aí, né? Mas o meu pensamento com o centro histórico da cidade quando eu era guri era tipo, botar isso aí tudo no chão, né? Botar tudo isso aí no chão, porque isso aí não nos traz nada, mas na verdade a gente tem que tomar isso, se apropriar disso mesmo. É como eu falei agora há pouco dos editais, que a gente tem que entrar a nível federal, a nível estadual e a nível de cidade mesmo, né? Aí, trabalho do Valnir Lessa, né, que tem agora, tu vai estar mostrando depois? Sim, o pessoal vai estar vendo aí. O trabalho do Valnir Lessa, e o Valnir Lessa é um cara que trabalhou anos aqui em Pelotas com comunicação visual, e numa empresa, ele se aposenta, e eu vou conhecer ele agora, depois dele já aposentado, e vou descobrir com isso que ele é um artista que sofreu vários golpes na vida dele, vários golpes com a arte dele. Né? E aí ele vai ver esse contexto que eu tenho da Muleika, das Cossacos, que são personagens femininas, e ele vai simplesmente se apaixonar por isso. Né? E aí ele vai pegar isso e vai transformar também. E ele tem uma arte que é uma arte fotográfica, mas ele também tem o domínio total da narrativa, com os quadros, mostrando uma página com 2 quadros, páginas com mais quadrinhos, né? Respeitando ali onde vão ser colocados os balões, né? Então, para esses dois caras, tanto o Alessandro Flores quanto o Valnir Lessa, eu vou fazer pré-roteiros, né? Vou mostrar as páginas para eles do jeito que eu quero, é assim, 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 os pré-roteiros, e eles vão seguir isso, mas vão acrescentando e vão modificando, vão transformando e trazendo qualidade, né, cara? Sim. Isso é muito mais importante para mim do que eu, por exemplo, fazer uma coisa com pressa, né, e entregar uma coisa que está aquém daquilo que poderia ser. Perfeito. Não, é legal essa questão de solidariedade entre vocês mesmos, né? E já tem uma previsão, Jonas, assim, de quando vai ser lançado? Eu quero pronto agora, ainda no primeiro semestre. Pronta a história, né? Porque agora quem empata a coisa sou eu, quem está emperrando sou eu. Aí eu vou mostrar ali as minhas páginas, que são as páginas da introdução da história, né? Que são as páginas que estão faltando para esse material ir para a rua. Né? Para resgatar também um pouquinho do primeiro volume. Exato. Né? Mas aí então, para quem já se interessou pelo segundo, né? Porque viu toda essa arte que eu mostrei para vocês aqui na edição do vídeo, também é interessante ter o primeiro, porque aí tu vai estabelecer uma relação. Exatamente, vai estabelecer isso. E como falei agora há pouco, pessoal, pegar o Espírito Livre em mãos, ter o Espírito Livre em mãos, olhar para o próprio vizinho do lado, para o bairro do lado, para a periferia do lado, porque, poxa, se a gente está numa universidade, eu sou acadêmico de artes visuais aqui, estou fazendo ainda... Lá no início da apresentação a gente não chegou a falar sobre isso. Estou fazendo artes visuais aqui. Eu entrei em 2017 por causa daquela fraude nas cotas que teve aqui em Pelotas. Ocorreu uma fraude grande nos cursos de medicina, e aí nós, enquanto movimento negro, fizemos todo um movimento mesmo
para que a gente fizesse Enem e entrasse num curso de graduação para entrar por cotas para a gente preencher. E em todo lugar que eu passava, né, fosse na periferia aqui do lado de casa, no Dunas, ou fosse no Navegantes, fosse na Castilhos, por onde eu passasse, eu parava com a gurizada, gurizada, vamos lá, vamos fazer as provinhas do PAV, vocês estão estudando, não estão estudando, vão entrar fazer Enem, olha, tem cotas na universidade, vamos lá, porque quando tu entra na universidade, tu tá ali, tu tá abrindo um espaço, e aí tu vai ter direito a almoçar no restaurante universitário, tu vai ter transporte para estudar. E o espaço tem que ser ocupado justamente por essas pessoas. Porque a universidade é pública, né? É pública. Ainda temos universidade pública. Que Exato. A gente consiga fazer as pessoas se darem por conta da importância de manter a universidade pública. E a relação dentro da universidade, ela mudou muito, né, cara? Sim. Graças a outros caras e outras minas que vieram antes aí e enfrentaram, né, cara? Enfrentaram esse status quo institucional, acadêmico, né? Hoje em dia a gente tem uma universidade melhor, as relações interpessoais dentro da universidade, elas estão melhores, né? O Dudu veio antes, deve ter confrontado muito lá dentro, todo né? mundo, de alguma forma deu algum tipo de contribuição. Exato! A gente tem uma universidade melhor hoje. Ainda é racista? É racista, mas é racista por problemas institucionais ainda, né? É racista, por exemplo, porque o material que chega para nós ainda não é 50% do Sheikh Anta Diop, do Kabengele Munanga, do Carlos Moore, da Clementina de Jesus, do Martinho da Vila, do Djavan. Ainda não é isso, 50% não é isso ainda, dessa história como precisa ser contada, né? As referências, elas não são ainda 50%, né, de forma paritária. 50% tá, é isso aqui preto e isso aqui, né, que é o currículo. Né? E é uma questão que tem sido levantada em todas as áreas, né, em todos os cursos. Eu fui na área da comunicação também, por parte dos próprios alunos. Cadê os referenciais teóricos de negros e negros intelectuais? Os meus trabalhos dentro de seminário ou fora de seminário, sempre, cara, assim, ó, dentro do âmbito acadêmico, 80% do meu trabalho é sobre cultura negra, é sobre arte negra, né, daquilo que eu quero mostrar. Vou levar o seu Valdir, vou levar o Zé Darcy, o Paulo Correia, o trabalho daqui de Pelotas com arte preta, vou levar inclusive coisas dos quilombos e dos terreiros da cidade para mostrar lá dentro. Levei em duas ocasiões, a dona Cirlei e o seu Valdir. A Cirlei Amaro, que é falecida também, faleceu no ano passado, o seu Valdir e outras pessoas, entendesse, para estarem naquele banco ali para mostrar o seu trabalho, entendesse? Então, é importante isso, né? Que tu te coloque no trabalho, né? Precisa te colocar, te apresentar no trabalho, a tua ancestralidade, mas tu precisa absorver aquilo ali também, que às vezes a gente já chega se fechando, né? Eu quero falar do meu, se eu não falar do meu, não falo de mais nada. Não, tu tem que... É que nem casamento, né? Sim, um cede um pouco. É que nem casamento, só que tu não pode te obliterar, né, cara? Senão daqui a pouco tu vai ver, tu tá te transformando no teu professor. Então eu queria agradecer aqui ao Jonas por esse bate-papo, né? Uma honra pra gente poder falar sobre a cidade de Pelotas, sobre uma série de questões aqui que dizem respeito aos quadrinhos, mas que dizem respeito, na verdade, a tudo aquilo que vai nos provocando aí no dia a dia do nosso cotidiano. Isso, que nos atravessa, né? O tempo inteiro, cara. Então, muito obrigado aí por ter vindo aqui pela primeira vez, mas a gente vai certamente voltar a conversar outras oportunidades. Sim. Eu quero deixar um beijo para minha filha, Mariana. E artista também. Que é artista também, né? Artista da pesada, que estuda no IFSU aqui, é bolsista do IFSU. E para minha esposa, Fátima, que tá voando baixo, fazendo muitos trabalhos legais aí com a arte dela, com aquilo que ela sempre quis fazer. Então, beijão pra ela aí, pra todo mundo que assiste aí. E vão mandar bala aí, se quiserem adquirir meu trabalho, é só entrar em contato. Perfeito, cara, perfeito. E vai estar rolando também essa entrevista, a gente tem uma parceria com a Rádio Com, então já faz um link lá pro pessoal da rádio também para expandir um pouco mais essa conversa. Perfeito. É isso então, a gente agradece aí, pessoal, fiquem de olhos e ouvidos bastante atentos, porque voltaremos a falar com o Jonas e certamente se tiverem alguma questão, alguma dificuldade para acessar a obra, é só entrar em contato no privado também que a gente soluciona isso e envia para qualquer lugar do país. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.